Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui hoje no nosso 6º podcast. Muito feliz aqui em estar com vocês, agradecendo novamente a Deus que está nos proporcionando essa alegria de estar aqui gravando com vocês. Ao meu lado aqui a minha filha Renata, que vai nos ajudar hoje. Ajudar hoje não, sempre tá nos ajudando, né, gente? Tô sempre aqui ajudando, ó. Toda vez ele fala episódio 5, 6, daqui a pouco não vai caber na mão, hein? Vocês vão ver. É isso aí. Vão ser muitos ainda. É né? isso aí. E vamos agradecer os nossos patrocinadores aí. Grupo Cerealista Brasil, que está sempre com a gente. Grupo Alpina, Alpina Veículos, Alpina Built e tem gente nova hoje, né? Tem gente nova. Como eu falei aí, nós estamos incentivando aí o comerciante aí da cidade de São Caetano, não é? Então vamos mandar um abraço aqui para Tetes, Vida e Mente, atendimento adulto e infantil de psicologia. Psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Quem quiser, o número do telefone aí é 988750708. Um abraço aí pro pessoal aí. E vamos mandar um abraço também aqui, ó, o pessoal da Ótica da Mulher, que fica aí na Visconde em Inhaúma, 765 Vila Gerte. Pessoal da Ótica aí, um abraço. Amanhã nós estamos aí fazendo uma visita para vocês também, hein? Nos aguarde aí. Então vamos lá, quem precisar de óculos, Ótica da Mulher. Telefone 97228 1595. Mandar um abraço aqui também pro meu amigo Felipe e a doutora Graziella do Espaço Saúde e Café, que tá nos acolhendo aí quase todos os dias. Nós estamos passando lá tomando um café no final do dia, hein? Quem quiser nos encontrar, é só ir lá no Espaço Saúde e Café, que fica na Avenida Walter Tomé, número 43. Um abraço, meus amigos. E para finalizar, um amigo aí que eu conheci num evento, que é o Jair Vieira e o Garcia, da Autoescola Jair. Um abraço aí, meus amigos, um abraço. A autoescola fica na Visconde de Inhaúma 175. E o telefone 11 4232 5988. Um abraço, meus amigos. E temos a... Claro, eu tenho a presença hoje aqui do meu amigo, que vai nos dar uma entrevista, uma aula. Meu amigo, professor, doutor, eu não vou falar o resto do currículo, senão eu vou ficar falando até amanhã, né? Mas meu amigo Marco, que está aqui hoje aqui, muito obrigado, meu amigo, pela presença, por estar nos prestigiando aqui o nosso podcast. Fico muito feliz em vê-lo aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite, desejar uma boa tarde, uma boa noite aos seguidores e às seguidoras e tentar transferir alguma coisa, socializar um pouco do nosso conhecimento, né? Porque o que a gente aprende, se a gente não ensinar, não tem validade nenhuma, né? É isso mesmo, Marco. Muito obrigado mesmo, mais uma vez. E claro, vamos começar o nosso bate-papo com uma pergunta importante. Antes de entrar num assunto aqui de felicidade do trabalho, eu queria saber quem é o Marco. O que o Marco já fez na vida, o que o Marco é professor, o que o Marco é formado. Eu sei que tem uma vasta bagagem, né, Marco? Minha formação básica é pedagogia, sou um educador com mestrado em educação. Legal. Pós-graduação em psicologia organizacional, MBA de gestão de pessoas. E tenho algumas especializações, uma delas é de segurança e saúde ocupacional. Poxa, bacana, muito bom. Sou professor desde 1989 e comecei a minha carreira como professor de exatas, dando aula de cálculos, e agora a gente dá aula de humanas na parte da psicologia e responsabilidade social. Muito legal, bom, legal. Ó. Renata, extenso aí, eu vou pedir aqui que eu esqueci de mandar um abraço para uma pessoa, eu vou apanhar. Cissa, da Companhia da Beleza, pelo amor de Deus, eu falei com ela hoje o dia inteiro, eu falei, vou falar de você, vou mandar um beijo, um abraço para você, Cissa, um beijo para você, um abraço. Então você que quer ir lá fazer o seu cabelo, a beleza em geral, Cissa, Companhia da Beleza, anota aí o Instagram dela, é Cia da Beleza, São Caetano do Sul. Então entra lá, segue ela, dá lá muitos curtidas. E muito obrigado e um beijo, Cissa, um beijo pra você. Desculpa. Então vamos continuar. Então eu também quero agradecer, acho que vai ser
um podcast, um episódio muito bom, que vai Claro. trazer muita informação de coisas que a gente não sabe. Eu tô curiosa aqui pra saber umas coisas. Vou começar a perguntar, então, pode? Pode. Então, para iniciar essa conversa, vou fazer primeiro uma pergunta pessoal. O que significa para você ser feliz no trabalho? Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante e muito difícil de responder. Porque felicidade é algo subjetivo. E é muito difícil a gente medir isso no trabalho. E como nós pesquisamos, sou da academia, sou pesquisador, a gente consegue medir a felicidade através de indicadores. Então, no mundo acadêmico, nós chamamos de felicidade um construto que a gente não consegue pegar na mão. Então, eu não consigo medir. Mas eu consigo medir algumas variáveis. E essas 10 variáveis que estão debaixo do guarda-chuva principal é que a gente consegue medir. Mas, não fugindo da sua pergunta, né? Para mim, felicidade é fazer o simples. E não tem muito mais segredo que isso. É a gente viver o simples. Legal, Marco. Muito bom. Vamos para a próxima, então. Quais são as principais fontes de felicidade no ambiente do trabalho, Marco? Vamos lá. Né, que nem eu falei para vocês, né, a felicidade ela é um construto. A gente tem a felicidade no trabalho como uma ação de pesquisa, então isso não é um achismo e muito menos uma ação motivacional. Tá? Eu acho que eu nem seria a pessoa mais indicada para estar sentado aqui para falar de motivação, né? Mas eu posso falar com um pouco de propriedade como pesquisador. Sim. Inclusive tem um grupo de alunos que nesse momento eles estão pesquisando felicidade no trabalho. É um grupo da Faculdade São Bernardo, são os meus alunos, e se Deus quiser no final do ano eles vão se formar, e quem sabe eu possa trazer eles aqui, né? Claro, com é certeza. o maior prazer. Para mostrar um pouquinho a experiência e como é pesquisar felicidade no trabalho. Que legal, Marco. Então, basicamente, a gente tem a felicidade como um construto e nós temos 10 guarda-chuvas, né? Ou 10 variáveis que estão relacionados ao trabalho, né? E eu não sei, a gente pode começar pelo primeiro guarda-chuva. Claro, Tá? Marco, Então, fica à assim, vontade. o primeiro guarda-chuva é a saúde social. Então, a Renata é da área da saúde, acho que ela vai entender um pouco do que a gente vai falar. E depois eu vou passar para o Marcelo, que é um empresário e ele tem toda essa parte sistêmica do mundo do trabalho como empresário, né? Claro. Quando eu comecei a pesquisar felicidade, na realidade, Renata, isso faz mais ou menos uns 25 anos atrás. É a minha idade. E eu percebia que no ambiente de trabalho aconteciam algumas coisas estranhas, como, por exemplo, crise de choro, surto de choro. Algumas pessoas que falavam assim, mas eu tô triste, mas eu não sei o que é. Tá bem na família, a minha família é maravilhosa. Você tá bem no trabalho, o meu trabalho é bom. Que mais? Mas a gente sabia que tinha alguma coisa que não estava legal, que não estava indo bem. E depois que a gente descobriu o nome disso, síndrome de burnout. Caramba. Só que naquela época nem existia esse nome. Alguns gestores ou algumas pessoas da família tratavam isso como vagabundice. Quando era para as mulheres, é falta de um tanque para lavar roupa. Ou quando era um homem, falou falta do que fazer. Né? E infelizmente até hoje tem algumas pessoas ainda pensando dessa maneira. Então, Renata, quando a gente começou nisso, a gente entendia saúde como uma ausência de doença. E hoje a saúde é muito mais que isso, né? A saúde é um bem-estar social, cognitivo, cultural, físico, psicológico. Então é um conjunto de indicadores que a gente consegue saber se a gente está bem ou não, né? E
quando a gente tem toda uma visão sistêmica de tudo isso, né, a gente percebe que, puxa, mas hoje eu não tô legal. Então, eu posso me respeitar, vocês me respeitam, eu posso ficar quietinho, eu posso fazer um outro trabalho. E aí, Marcelo, a visão de um gestor, de você enxergar essas potencialidades, né? Sim. Então, eu acho que o gestor mesmo, aquele gestor que conhece não somente a parte técnica, mas também a parte de cuidar de pessoas, né? É aquele gestor que fala, você não tá legal, então você tá bem, precisa acontecer aconteceu alguma coisa com você. Então, quando o gestor percebe esse tipo de coisa, você pode tirar dele essa responsabilidade, às vezes até de fazer uma tarefa um pouco mais arriscada. Então você pode tirar essa pessoa numa tarefa arriscada e colocar numa tarefa um pouco mais tranquila. Isso é a visão do gestor. Uhum. Então esse é o meu papel como professor acadêmico. É incentivar aos gestores, né, que sou professor também de administradores, e mostrar que eles não vão tomar conta somente de ativos de computador, de ventilador, de ar-condicionado, eles vão tomar conta também de pessoas. De pessoas, que é difícil. Que quando quebra um ar-condicionado, você chama manutenção, e quando quebra uma pessoa, a gente chama quem, Renata? O que você quer do meio da saúde? Pois a gente é. chama quem, né? Será que é um mecânico? Será que é a mecânica de gestão de pessoas que vai consertar, né? Então, esse foi um tema que há 25 anos eu pesquiso, eu estudo, e fazem mais ou menos uns 7 anos que eu mudei a chave. Então, eu não falo mais de doença, eu falo sim de saúde. Eu falo sim de bem-estar no trabalho. Legal. E quais são os benefícios de você se sentir feliz no trabalho? O trabalhador ou a trabalhadora que está feliz dentro do ambiente de trabalho, ele é mais produtivo. Sim. Esse funcionário, essa funcionária, ela é mais fácil de lidar. Ela é mais criativa, né? Isso. Então, pessoas felizes, eles são muito mais criativos. Verdade. E a gente evita uma coisa, Marcelo, que é o retrabalho. O retrabalho é prejuízo para qualquer empresário. Então, você vai gastar um dinheiro naquilo que poderia já tá pronto para venda, e você tem que retrabalhar. Fazer 2 vezes, né? Fazer 2 vezes. Isso é prejuízo. Prejuízo. Então, as pessoas mais felizes, ela tem uma tensão positiva no trabalho muito maior, que a gente chama de estado flow, na parte da psicologia, que é uma tensão plena. Então, quando você está desmotivado, quando você está triste, preocupado com algo, essa tensão plena, ela acaba baixando. E é aí que ocorrem erros. É aí que ocorrem retrabalhos. Tá bom? E aí é o prejuízo. E aí é prejuízo. E aí, então, essa parte aí a gente falou da saúde social, certo? Que é o primeiro guarda-chuvinha, né? É o primeiro. Ajudar os colegas e apoio do gestor. Aí temos agora o segundo guarda-chuvinha, que é cultura do bem-estar. Agora um pouco para o Marcelo, né? Eu acho que um indicador não muito bom para um empresário é o turnover. Turnover é a rotatividade de funcionários. Isso. Então eu tenho que treinar um outro funcionário, eu tenho um custo, eu tenho que encontrar um profissional competente para isso, eu tenho que pagar uma rescisão, eu tenho que contratar. São custos, Marcelo, altíssimos no mundo organizacional, no mundo do trabalho. Então, um indicador muito interessante para a gente estar verificando se sua empresa ou suas empresas estão felizes é o indicador de turnover, de rotatividade de pessoas. Entendi. Isso é um dado bastante interessante. Então, se as pessoas estão saindo da sua empresa com uma certa frequência, algo está acontecendo. Talvez porque eles não estejam felizes no mundo do trabalho. Talvez eles estejam infelizes. Sim. No seu local de trabalho. E qual é o plano de ação para isso, né? Eu acho que empresário é assim, né? Você me falou o problema, agora qual que é a solução, né? Solução, né? Como se eu tivesse bola de cristal, né? Mas a solução é você criar um ambiente feliz, um ambiente agradável.
E tem uma coisa que nos desligamentos, normalmente tem um nome chamado RH, gestão de pessoas, que eu acho horrível esse nome. Eu acho que recursos humanos eu também acho horrível esses nomes, e eu sou obrigado a dar aula com esses nomes. Mas eu falo sempre para os meus alunos, por que a gente não trocar, em vez de gestão de pessoas, colocar cuidar de pessoas? Verdade. Então eu acho que o papel desse departamento é cuidar, é verificar, é ter o olho do dono ou ter o olho do CEO para saber o que está acontecendo. Então, nas entrevistas de desligamento, é muito importante a gente ter alguns indicadores. Por que você está saindo? O seu ambiente de trabalho está legal? Como é que é o seu gestor? Você está saindo por causa do seu chefe ou da sua chefe? Porque eles não te dão suporte? Porque você não é ouvido dentro da organização? Porque existe um sistema onde que ninguém deixa eu falar, que é mais ou menos um cartel, né? Quem pisou no chão de fábrica sabe o que é isso, né? Às vezes tem um grupo maior que te abafa as suas ideias por questões políticas, ideológicas, enfim, várias e várias e várias. Então, o turnover é um indicador bastante interessante quando a gente tem uma quantidade muito grande de desligamento ou rotatividade no trabalho. A gente pode dar uma olhadinha que provavelmente tem alguma coisa infeliz aí que está movendo esse grupo de pessoas. Caramba. E é bem isso mesmo que acontece. Sim, eu tenho uma pergunta fora das perguntas. Fora dos guarda-chuva. Fora dos guarda-chuvas, por enquanto, né? A gente está falando disso de pessoas que entram numa empresa com uma motivação e como que eu posso falar a palavra? Um propósito, né? Quando você procura emprego, você tem um propósito, né? De trabalhar naquela área e seguir aquilo. Então, aparentemente, as pessoas procuram porque elas buscam ser felizes no que elas trabalham. Quando é o contrário, que a pessoa tá lá buscando emprego, ela quer o emprego. Qualquer emprego que der para ela, ela vai. E ela não tem um propósito dentro daquele trabalho. Tem bastante gente assim, viu? Renato, eu sou da filosofia também, eu sou socrático, né? Então, a maiêutica é responder uma pergunta fazendo uma outra pergunta, né? Mas não precisa ficar muito assim. Não, pode perguntar. Eu sou professor de professor também. E a todo momento eu faço essa mesma pergunta. Porque 80%, 85% dos meus alunos, eles querem fazer pedagogia para passar num concurso público e ficar 40 anos lá naquele lugar recebendo. Acomodado perfeitamente. E quando essas pessoas não têm um propósito, né, fica muito difícil a gente estar analisando essa conduta, né? Ou mas você está sem propósito, o que você quer da vida? Eu quero ir pro samba na sexta-feira, na segunda-feira eu quero chegar às 10 horas de boa, quero pegar minha bonada. É um propósito. Só que a grande maioria das pessoas que eu atendo sem propósito estão doentes emocionalmente. A ligação. Porque elas ficam basicamente como se fosse uma samambaia dentro de casa, né? Se você coloca água, se você leva para o sol, sobrevive. Então ficam pessoas amargas, ficam pessoas que talvez não tenham brilho nos olhos, talvez pessoas que não dizem bom dia, ou boa tarde, ou boa noite com um sorriso. Não tem amor próprio, né? Não pede licença para entrar. Então, isso vem um pouco também da educação de base, né? Isso vem um pouco também da coisa de casa, né? De como educar. E algumas pessoas que eu percebo que têm esse porto seguro dentro de casa, conseguem passar muito mais rápido desses problemas, dessas tormentas. Então, é mais ou menos assim. A gente vai cair um dia. E quem nunca caiu um dia? E quando a gente não tem um propósito, e quando a gente não tem um porto seguro, que normalmente é os nossos familiares,
você não consegue achar chão. Sim. Então é um abismo sem chão. Então, o que é o propósito? O propósito é o porto seguro. Então, é muito difícil, Renata, sua pergunta foi muito inteligente. É muito difícil a gente descobrir, às vezes, o nosso propósito. Eu fui descobrir depois de 40 anos. Eu não sabia. Alguma coisa muito forte me guiando, e eu não sabia o que era, eu nem tinha interesse em saber, mas eu sabia que eu não estava prejudicando ninguém. Depois que eu entendi qual que era o meu propósito divino. Né? Então, quando cada um definir o seu, as coisas talvez fiquem mais prazerosas, as coisas ficam, as palavras ficam mais doces, os nossos sorrisos conseguem aparecer com mais frequência, e a gente vai ficar triste, porque esse é o livro da vida. Um dia a gente vai ficar triste, outro dia a gente vai ficar feliz. E esse livro tem uma coisinha que está escrito embaixo: saiba que tudo vai passar. Sim, exatamente. Eu acho que falta muito isso hoje, né? As pessoas estão naquela coisa de eu quero ficar ali, tá bom assim. Estagnadas, né? E é muito... Parece que as pessoas que tendem a querer algo a mais e buscar algo a mais estão ficando raras. Acho que como professor, no decorrer do tempo, acho que você observa isso, né? Eu tenho uma professora, inclusive ela vai vir aqui, e ela fala, nossa, em 10 anos, em 15 anos, mudou muito o dar aula, o ensinar, né? Então, tá complicado hoje em dia. As pessoas querem um cargo para dizer que tá empregada, né? Mas não querem fazer o algo a mais, né? Não querem ser melhor, elas querem ser apenas mais um, né? Isso eu vejo bastante. Você também deve ver bastante. Lá que você falou que dá aula para professor, muita gente acomodada deve ter, né? Isso. E falar um pouquinho do meu espaço dentro da Faculdade de São Bernardo. Eu tenho um espaço onde que eu atendo alunos, pais de alunos, e eu tenho um espaço também que eu atendo a comunidade. Então, esse apoio psicológico, crise de choro, então isso isso faz parte do meu trabalho dentro da faculdade. E realmente a quantidade de surtos, a quantidade de problemas emocionais estão aumentando cada dia mais. Inclusive o meu coordenador, que é o Dr. Antônio, e a gente tem falado bastante disso, e tem uma preocupação muito grande com a quantidade de alunos, né, que estão passando pela nossa salinha, né, pelo nosso espaço. E isso preocupa, porque a cada mês aumenta mais o número de alunos que nos procuram por problemas emocionais, né? Talvez a gente não está conseguindo lidar com esse mundo maluco, né? Esse mundo globalizado, esse mundo onde que a gente dá muito mais valor para quem tem do que do ser, né? Uhum. Então a primeira coisa que te pergunto, fala qual é o seu carro, qual o seu plano de saúde, aonde você trabalha, né? E talvez as pessoas não perguntam, né, o que você tem como propósito, né, Renato? Ou tá tudo bem, né? Será que tá tudo bem, né? Qual que é o seu propósito, né, de vida? Verdade. Né? Que isso acaba diferenciando, né, a importância do ter contra a importância do ser, né? É isso aí, é verdade. Renata, vamos falar sobre o terceiro guarda-chuva? Que ele já deu uma abertura aí para bem-estar comunitário. Isso é diretamente ligado ao Marcelo, porque a gente não consegue ter uma organização, uma empresa, a gente não consegue ser feliz no trabalho se não tem sentido somente o meu produto virar um bem de consumo ou um lucro. Eu sempre gosto de falar que o objetivo de uma empresa, ela nunca pode visar o lucro, mas ela tem que visar um valor. Isso. Esse valor pode ser um valor financeiro, pode ser um valor emocional, pode ser um valor comunitário, pode ser um valor que agregue ao meio ambiente, pode ser um valor que agregue à sociedade como um todo. A gente chama isso, Renata, de stakeholders, né? Ou partes interessadas. Então, se você quer ser feliz no trabalho,
procure entender quem são os seus stakeholders. Quem estão debaixo do seu guarda-chuva? Eu tenho meu fornecedor, como é que é o seu relacionamento com o fornecedor? Ele é parte dos seus funcionários, porque você depende dele. Sim. Quem são os seus clientes? De que maneira você consegue fidelizar? De que maneira você consegue atingir o coração desse cliente para que ele nunca mais pense em mudar de outro cliente, né? Ou de outra empresa. De outra empresa. Então, quando a gente tem uma visão sistêmica dos stakeholders, né? Que a comunidade e a sociedade faz parte. Claro. Então, o que você faz para agregar um valor na sua sociedade, que está em volta, né, da sua comunidade? Você tem um trabalho social, eu consigo manter uma creche, eu consigo entregar um lanchinho para eles, um almoço, eu consigo bancar essa creche. Isso é um trabalho muito bonito. Isso agrega um valor para aquela creche, que muito provavelmente esse aluno que recebeu esse alimento, quem sabe daqui uns 3, 4, 5 anos ele não vai ser o seu funcionário. Sim. E vai trabalhar com amor, com propósito. Ou vai consumir o seu produto também. E vai consumir o seu produto também. Sim. Perfeito, muito bem colocado isso. Seu futuro cliente. Então esse bem-estar comunitário, né, ele faz parte de uma grande rede de stakeholders, né? Não pensar somente nos meus funcionários. É pensar também nos meus clientes internos, claro, mas também nos meus clientes externos. E saber que aquele cliente externo, ele vai fazer o marketing também do boca a boca. Que talvez eu não conheço muito dessa parte, né? Prefiro deixar para você. Melhor marketing Renata, que tem. Mas é o melhor. É o boca a boca. É o boca a boca. É aquele cliente que você fideliza ele, né? E ele espalha para mais gente, né? Sim. Que aquilo lá, nossa, é empresa legal, essa empresa tem algo a mais, essa empresa ele tem um tratamento humanizado com os funcionários, com os fornecedores, né? Isso é o grande diferencial. Sim. Eu acho importante. Nas minhas empresas a gente sempre faz ações sociais, né? A Renata sabe, minha filha participa. Todos os anos a gente tem Dia das Crianças, Natal, e a gente tem alguns entregas de cesta básica, a gente faz tudo isso. Mas por quê? Porque eu me sinto bem com isso. Eu como gestor, como empresário, eu gosto disso. Me faz bem. Eu cheguei num ponto onde eu posso ajudar a comunidade, eu fico feliz com isso. Então é aquilo que você falou, não só visar lucro, né? Gerar valor ali na empresa e ao redor. São meus futuros clientes, são meus funcionários futuros. É uma engrenagem, né? E começou desde quando a gente era pequeno, viu? Sim. Não é agora que a Alpina tá aí num nível mais alto, mas ajudava com menos, mas ele sempre... Eu sempre gostei, eu sempre quis dar o que não me deram quando eu precisei. E a gente sempre quer dar para os outros. É informação quando precisam, alimento que muitas pessoas precisam. No momento, eu não sei se eu comentei contigo, no momento mais crítico, acho que da nossa história de vida, que foi a pandemia, né? Nós conseguimos agregar um valor na empresa onde nós contratamos mais gente quando todo mundo estava demitindo e nós ajudamos muito mais gente distribuindo. Nós distribuímos mil cestas básicas, foi, né? Então, enquanto os outros empresários estavam chorando, nós estávamos, não rindo, né, por causa da situação, mas nós estávamos ajudando ali da forma que nós podíamos, né? Então, é isso que eu sempre falo para todos os empresários. Ei, Marco. A entrevista é com você, Marco. Mas esse depoimento, Marcelo, ele faz parte, porque assim, como a gente pode tocar no coração dos outros empresários, né? E saber que isso não é um gasto, é um investimento. Lógico. Então, quando a gente atua em melhorias de condições de trabalho, quando a gente atua no bem-estar das pessoas dentro do ambiente de trabalho, isso não pode ser considerado como um gasto, e sim como um investimento. Você vai deixar essa pessoa... A probabilidade dessa pessoa ter alguma doença é menor. Claro. E a Renata, no mundo da saúde, a gente aprendeu, Renata, que trabalhar com prevenção é muito mais barato. Com certeza. Ainda mais quando você é fisioterapeuta.
Mas é complicado nesse mundo da saúde, ainda mais da indústria farmacêutica, né? Mas a gente corre para mostrar que a prevenção é a melhor coisa que tem. E a valorização dos profissionais. Com certeza. Tem que valorizar os profissionais que nós temos, porque não é fácil, não. Não é fácil ser fisioterapeuta, ser um médico bom, ser um professor. Não é fácil no Brasil, né? Infelizmente. Não é reconhecido, né? Então, é isso daí. Tem que trazer informação. Então, ó, já aproveitando, vamos fazer isso. Estamos fazendo, né? Isso, trazendo muita informação boa. Isso. E ajudando o comerciante. Porque nós estamos aqui, como nós éramos pequenos, nós somos ainda pequenos, perto de algumas empresas, mas nós não tivemos ajuda no começo de ninguém. Ninguém quer te ajudar. E nós estamos aqui hoje com um propósito nesse podcast de ajudar. Ajudar para ser ajudado. Porque se eu ajudo um empresário hoje que está de repente numa dificuldade ou que é um pequeno, quando ele crescer ele vai nos ajudar nos nossos projetos. Que os nossos projetos não têm fim. São projetos que vai além aí da nossa imaginação, né? Pois é. Mas vamos Então, lá. Pro próximo guarda-chuva. A próximo guarda-chuva é saúde mental. E aí, Marco? Que é uma das minhas ações, né? Eu sou consultor de saúde emocional, né? Então, as empresas às vezes nos procuram pensando que isso é algo muito distante, algo intangível, mas na realidade são pequenas coisas que a gente pode fazer para estar ajudando a trazer um bem-estar quanto à saúde mental. Então, eu acho que a primeira letrinha, a primeira ação é o letramento emocional. E no ano passado eu também fui orientador de um TCC de um grupo que eles falaram sobre o letramento emocional no mundo do trabalho. Fizeram pesquisas, o trabalho desse grupo ficou um trabalho muito bom. E o que seria esse letramento emocional? Quando a gente aprende a ler e escrever, a gente define ou a gente aprende a primeira letra, a gente aprende todas as letras, dessas letras a gente vai conseguindo inserir em letras formando palavras. Essas palavras vão se formando frases, essas frases viram parágrafos, esses parágrafos viram laudas, e aí a gente consegue ler um livro, um artigo, um texto. E qual que é a grande dificuldade do letramento? Poucas pessoas, infelizmente, elas não têm um entendimento do que eles estão lendo. Como professor acadêmico, eu percebo isso claramente. Então, o que a gente chama de analfabeto funcional. É mais ou menos assim, eu entrego uma conta de luz para essa pessoa e falo assim, será que você pode me interpretar o que está escrito aí? Ela vai ler, mas ela não vai saber o que é bandeira amarela, bandeira vermelha, ela não sabe o que é quilowatts, ela não sabe de onde estão os indicadores que transformam isso em valor, dinheiro. Então elas conseguem ler, mas elas não têm um entendimento. Então a gente pode caracterizar essas pessoas como um analfabeto funcional. Talvez tenha dificuldade até de ler um livro, de entender, de ler um texto e compreender esse texto, fazer uma reflexão. Talvez saiba ler, mas não consegue interpretar. Então chamamos isso de um analfabeto funcional. E como é que funciona isso no mundo da saúde, no mundo da psicologia? É você ser um analfabeto emocional. E o que seria isso? Eu não conseguir interpretar as pessoas, eu não conseguir interpretar as minhas emoções, e muitas dessas interpretações ocasionaram até brigas, conflitos e confrontos. Chegar até o finalmente. Porque simplesmente eu não consegui interpretar. Eu não sei o que é esse negócio de caixinha das emoções. A gente ganhou um presente, olha, personalizado ainda. E aí eu abri aqui, ó.
Eu não desmontei porque eu preciso pensar para desmontar. Então, dessa caixinha, dentro dessa caixinha de emoção, ela é muito relacionada à nossa Vou saúde. mostrar aqui, ó. Aí, ó, para eles verem. Pode contar aí como que funciona. Então, dentro dessa caixinha estão várias emoções, como raiva, nojinho, né, alegria, tristeza. E quando a gente aprende a reconhecer as nossas emoções, já é uma grande coisa. Porque às vezes eu atendo pessoas de mais de 40, 50 anos que eles não conseguem reconhecer o que é isso, porque talvez não foram ensinados pelos pais. Eles não apreenderam essas emoções. E qual que é a parte mais danosa? O fato dela não reconhecer as suas, ela acaba interpretando as dos outros de forma errada. Então, mais ou menos assim, Renata, por que você deu risada de mim? Você tá me tirando, é? Isso. Aí você já vai pra cima e na realidade, Renata, você simplesmente foi doce, você sorriu para aquelas pessoas, né? E muitas vezes, Renato, dentro das organizações acontece muito disso. Porque o chefe pede algo para você e você acaba fazendo. E quando você entrega esse produto, ele dá aquela risadinha irônica. Você não sabe se ele estava tirando sarro do produto seu, porque você atrasou um pouquinho, e você acaba interpretando de forma até errada. Sim. E acaba estourando. E aí que nasce a grande maioria dos conflitos. Então eu acho que é uma forma da gente prevenir conflitos seria a gente letrando emocionalmente esses funcionários, essas pessoas. Isso é perfeitamente possível no mundo organizacional. Treinando lá dentro, com cursos, acompanhando. E qual que é eu não sei se vocês sabem a diferença de uma educação corporativa e de uma mentoria. Não. Então, assim, a educação corporativa, eu ensino, é uma via de mão dupla, ensino, aprendizado. O que eu estou ensinando e o que as pessoas estão aprendendo. Mentoria é o ensino, aprendizado, mas eu acompanhando. Ah, sim. Então eu tenho uma pessoa para acompanhar. Nossa, aquilo que você ensinou realmente é aquilo, é isso, esse é o caminho. Então quando a gente tem uma mentoria de letramento emocional, fica muito mais fácil, porque você consegue assistir esses conflitos. E eu vou um pouco mais além, tá, Marcelo? Isso não fica só no mundo organizacional. Você pode aplicar essa metodologia numa escola, por exemplo. Porque daí você já consegue ir na base, né? Para aquela criança crescer emocionalmente. Ela não ficar um analfabeto emocional. Emocional. Que eu acho que isso é o grande motivo. Aí está a raiz de a grande maioria dos problemas. Né? A gente não ter o nosso controle emocional, a gente não saber o que é raiva. Quem nunca, né? Fazendo compra no supermercado, vê papai e mamãe empurrando uma criança que ela tá raivosa porque ela queria aquele brinquedo e o pai não teve condições de comprar. E ela fica birrenta, fica jogando para um lado. É um analfabeto emocional. Né? Ela não foi letrada. Isso que você sentiu é raiva. Quando chegar em casa a gente conversa. O papai e a mamãe não pôde comprar, mas um dia, muito provavelmente, a gente vai conseguir quando a gente tiver um poder aquisitivo um pouquinho melhor. Né? Esse diálogo é muito importante. É fazer a criança ou o funcionário entender que naquele momento não foi possível. Agora, ó, levando o meu raciocínio pro Marcelo, quantos funcionários não ficaram chateados com você, Marcelo, que eles vieram pedir aumento e você naquele momento não pôde dar? Vários. Né? E quantos ficam triste, chateado ou até acaba tendo uma crise de fúria ou de choro porque você não conseguiu fazer aquilo que ele queria. Então ele ficou frustrado. Então é um analfabeto emocional. Então essas pessoas elas têm que ser orientadas dentro do ambiente de trabalho, né? Os chefes, os gestores têm um papel fundamental
a localizar esses pontos, né? Essas pessoas e esses pontos de oportunidade de melhoria, né? Uhum. Então, é um pouco disso. A saúde mental, que eu acho que é o que é o fundamental. E a saúde e o letramento emocional, ele está diretamente ligado às relações humanas. Que eu acho que é muito difícil isso, né? É. Então, assim, Marcelo, é muito fácil a gente trabalhar com uma pessoa que dá liga com a gente. Nossa, rolou uma química entre um Marcelo. Nossa, a gente consegue fazer vários trabalhos. Mas e os diferentes? O que a gente faz? A gente mata, a gente manda embora, a gente exclui do nosso ambiente de trabalho. Que é a grande maioria, né? Como é que a gente trata com os diferentes? Então eu acho que essa interpretação ela é bastante relevante nesse guarda-chuva. Muito bom. E aí a gente puxa um gancho para a saúde física, né? Quando a gente consegue entender a saúde emocional, aí a gente tem que cuidar do corpo. Olha, Renata, eu não sei se eu tenho propriedade para falar mais do que você nessa área, né? Como fisioterapeuta, né? Quantas reabilitações você não fez? Quantos ambientes de trabalhos danosos você não estudou, né? Então, assim, quando eu tô emocionalmente bem, eu consigo dar conta de algumas tarefas que provavelmente, quando esteja infeliz, eu não consigo. Então, assim, quando eu estou bem emocionalmente, eu consigo aceitar novas tarefas, novos desafios. E o que é isso, novos desafios? É um impulsionador, é um agente motivador para a gente sair daquela inércia, da gente sair um pouquinho daquele quadrado. Desafios, que para algumas pessoas isso faz muito bem. Aceitar ou realizar novas tarefas. Sim. É claro que isso não é uma receita de bolo, porque tem pessoas que não gostam, pessoas que gostam de fazer aquela tarefa. Quantos funcionários você não tem, Marcelo, que é assim? Não me troca, eu quero fazer isso. Eles são felizes assim, eles são produtivos, né? Para que você vai criar um conflito, tirar essa pessoa de uma tarefa nova? Agora, quando você percebe que tem um funcionário seu que está entediado, que ele não aguenta mais fazer aquela tipo de tarefa, né? Talvez uma tarefa nova ou um desafio novo seja uma vitamina, né? Estimule, né? Seria um estimulante, Marcelo. Estimulante para que ele possa desenvolver, né, mais. Muito bem colocado. Então, é essa parte que a gente fala de saúde física, né? O bem-estar físico, na parte laboral mesmo, né? Que a gente chama de ação do trabalho, né? Ação laboral. Sim, legal. Muito bom. E o próximo guarda-chuva é força econômica. Muito bem. Marcelo, é muito difícil a gente ser feliz no trabalho, né? E eu acho que talvez você passou por isso, talvez a Renata não, mas vocês tenham certeza que sim, né? Quando a gente trabalha, a nossa remuneração é tão pouquinha, a gente tem que fazer de um limão uma limonada, né? Isso. Eu passei por isso. Ok. E como é difícil, né? Então, eu acho que você provavelmente está mais fresquinha do que a gente, passou talvez muito mais, né? Não muito mais tempo, né? E a gente trabalha e a gente não vê recurso, a gente não vê rendimento, a gente não consegue guardar um dinheirinho, a gente não consegue, naquele finalzinho de semana, pelo menos uma vez por mês, levar a esposa para comer uma pizza, e isso é muito difícil. Então, essa remuneração. Então, um dos indicadores, né, uma das variáveis é exatamente essa. O que você ganha? Você consegue suprir as suas necessidades? Né? Essa é uma pergunta muito valiosa, né? Sim. Mas também nós sabemos, um outro lado, que tem pessoas que ganham muito bem e elas estão sempre precisando de mais dinheiro. E gasta mais, né? E gasta mais. Eu conheço uma pessoa assim, né, Larissa? Ela pode ganhar 10 mil, gasta 20. Ganha 20, gasta 40. E o que É isso precisa, mesmo. desse funcionário dentro de uma organização, Renata? Ela precisa de uma coisa chamada educação financeira. Tá? Isso se realmente a remuneração dela for justa, né, pelo que ela trabalha,
e ela não está sabendo lidar com isso. Esse é um ponto. Mas também tem um outro ponto de a gente trabalhar muito e ninguém reconhecer e a sua remuneração ser muito inferior àquilo que você está produzindo. Isso traz muita infelicidade no trabalho. Né? Eu acho que não ser reconhecido traz infelicidade. Acho que mais do que não ser tão bem remunerado. Acho que o reconhecimento é pior, né? Não ter reconhecimento. E aí chega um funcionário novo que ganha a mesma coisa que você, que já tá há um tempo. Aí desanima mais ainda, né? Então fazer um equilíbrio naquilo que você ganha, né? Naquilo que você gasta. Isso é educação financeira, né? Eu acho que Claro. Os meus pais faziam isso muito bem, né? Porque eles conseguiam fazer o balanceamento do pouquinho que eles ganhavam, né? E fazer o balanceamento, nossa, pagamos água, pagamos luz, né? E agora, naquela época não tinha internet, mas depois que foi aparecer a conta do telefone, né? Porque Isso. naquela época ninguém tinha telefone. Era caríssimo um telefone. Era caríssimo. Né? Então, a somatória dessas despesas, ela tem que entrar numa coisa chamada o ganho da família, né? Isso. Então, fazer esse equilíbrio, fazer o balanceamento. Então, essa força econômica, que é a saúde financeira de todos nós, né? Isso traz sérios problemas, viu, Marcelo? Porque dentro das organizações, aquela pessoa amarga, né? Falar assim, nossa, olha aí, olha o meu chefe andando de BMW, de Mercedes, e eu aqui andando de ônibus, né? O que esse cara fez? Né? Por que esse cara ganha mais, né? Ou se tem um colega do lado, por que o colega do lado ganha mais, né? O que ele fez para merecer isso? E às vezes a gente percebe dentro do chão de fábrica, que eu visitei esse chão de fábrica por mais de 40 anos, né? Talvez eu tenha propriedade para dizer isso. Quantas pessoas eu não conheci, né? Às vezes aquelas pessoas que ganham menos, Marcelo, são as pessoas que têm mais coisas. Porque talvez não tenha uma educação financeira, não teve esse balanceamento, né? Aquele cara que ganha muito, ele tem um carro zero na garagem, mas ele paga aluguel. E a gente sabe que pagar aluguel, você está pagando aluguel por um bem que não é seu. Não é seu. Né? Tem economistas que vai criticar muito. Eu aceito as críticas. Falar assim, pagar aluguel, você pode pegar esse dinheiro e colocar na bolsa de valores. Mas quem não tem esse dinheiro? Que todo mês sai do seu minguadinho salário para você pagar, né? E se eu sair do emprego, como é que eu faço? Aonde eu vou morar com a minha família, né? Então, assim, não tem essa segurança financeira, né? Essa visão de segurança financeira. Acaba correndo risco. Sim. Né? Então, a saúde emocional, a saúde mental relacionado à parte financeira é um fator bastante relevante nesse nosso estudo. E é mesmo. É bem importante, né? Muito importante. Renata, próximo guarda-chuva. Bem-estar ambiental. Bem-estar ambiental, Marco. Então, o que a gente traz? Ambiente do trabalho. Então, assim, eu trabalho num lugar onde que bate luz. Eu tenho uma circulação de ar bastante confortável. Eu trabalho num lugar onde que eu tenho minha cadeira ajustável, Renata, que a gente chama hoje de regulação, né? Então eu tenho um posto de trabalho que ele é adaptado para mim. E qual que é a grande diferença? Você ter um posto de trabalho adaptado para você e não você é o posto de trabalho. Porque no segundo turno pode entrar uma outra pessoa que tem uma estatura menor que a minha, que tem um jeito de trabalhar diferente do meu. Então é muito importante essa preocupação no ambiente de trabalho com a parte ergonômica também. Porque ergonômica não é só você pegar peso, ergonomia também é o se sentir bem, é luz, é eu estar respirando um ar bom, eu tenho a possibilidade de fazer pausas, né? Quando eu olho para a janela eu vejo árvores, passarinhos. Mas isso você está sendo muito romântico. Isso é possível as organizações fazerem. Criar ambientes como esse. Criar ambientes de pausa, de relaxamento. Legal. Quem é que consegue ficar 8 horas dentro do ambiente de trabalho fazendo a mesma coisa? Ainda mais nas fábricas, né? Nas fábricas. Eu não posso falar com propriedade, porque eu só fiz estágio durante a faculdade, né?
mas a gente fazia laboral dentro da GM, né? E eram turnos longos, né? E precisa ser feita essas pausas, ainda mais em linha de produção, que a pessoa tem um trabalho repetitivo durante muitas horas. Se ela não parar, vai acontecer alguma coisa, né? A gente sabe que vai ter um... E aí, eu acho que a maioria das empresas hoje tem, né? Essa pausa aí para fazer uma atividade diferente, pelo menos troca aí um dia sim, um dia não. É bem legal. Depois, quando eu tava já uns 5 anos no hospital, implementaram no hospital. Então, lá dentro da UTI, a gente tinha uma pausa para fazer sair daquele ambiente um pouco. Era 10 minutinhos, não é uma coisa, né? Mas já ajuda, né? Mas já dá um ar, assim, na mente, né? Já estica o pra corpo, quando você já dá faz uma tarefa durante muito tempo, né? E uma coisa muito legal que as empresas estão implementando também é a ginástica laboral. Então, antes de um turno, fazer esse aquecimento, esse relaxamento, esse alongamento, né? E você colocou muito bem, nas linhas de produção não mudou não está muito diferente da linha de produção de Henry Ford, de 1903, 1904. Não mudou quase nada. Claro que a tecnologia, as ferramentas, mas o modo de trabalhar é o mesmo. Passa um carro na linha e monta aí. Acabou, cada um faz a sua parte. Quantos anos se passaram e praticamente não mudou nada. Eu tenho uma tecnologia, eu tenho ferramentas para minimizar o impacto, mas a linha de produção é aquela. O modo de pensar é aquele, né? Então, a rotatividade que você mencionou ajuda muito o ambiente de trabalho, ajuda muito um grupo de pessoas multidisciplinar, que tenha um engenheiro ergonomista, que tenha um médico, que tenha uma fisioterapeuta, tem um psicólogo organizacional que pense no trabalho dele, no posto de trabalho dele como um todo, de forma sistêmica, que possa dar um conforto. Iluminação, ar, o calor a gente sabe que é horrível, porque desidrata. Sim. Então, assim, eu passei 40 anos vendo isso em linha de montagem, um calor absurdo, né? Então, eles colocam aqueles ventiladores de teto, mas não resolve muito. O vento vem quente. O vento vem quente, né? O bebedor está um pouquinho mais longe, então é água, é hidratação, eu tenho que me deslocar. Então, assim, a humanização do ambiente de trabalho, Renata, é um fator chave aí para você estar feliz no trabalho. Quem consegue estar feliz no trabalho num ambiente super quente? Não dá. Que você não tenha pausa, que você não tenha uma água gelada, uma água para te hidratar, que você não tenha um cafezinho de vez em quando para você dar uma relaxada, né? Então, esse que eu digo da saúde, do bem-estar ambiental, é o ambiente de trabalho como um todo. Legal, Muito bom. legal, saúde ambiental. Agora, satisfação no trabalho é o próximo guarda-chuvinha. Então, quando eu sou ouvido dentro do meu ambiente de trabalho, não só pelo meu gestor, mas pelos meus colegas, é uma satisfação muito legal, porque eu consigo externar a minha opinião. Então, várias e várias vezes que a gente fez auditorias, que a gente fez verificação de postos de trabalho, era uma das minhas funções dentro dessa multinacional alemã, né, fazer essa verificação. Eu sempre ia um dia antes e verificava, conversava com as pessoas, né? Quem que é o fulano? Quem que é o seu João? Ah, seu João é o Zanga lá, que eles botam um apelido em tudo, Renato. O que é o Zanga? O Zanga é o zangado, é aquele cara zangado. Aí você vai conversar com o zangado é uma gente boa. Ele tem opiniões muito boas. Aí o que ele acaba falando para você? Ah, pra que eu vou ficar dando a minha opinião? Esses moleques não querem me ouvir, essas pessoas não querem me ouvir, falo com o meu chefe, ele não quer me ouvir. Então ele acaba ficando zangado, talvez um pouco de raiva, porque ele quer colocar uma opinião e com a experiência dele, ele sabe que aquilo pode dar certo ou errado. Sim. Então aquele cara chato, aquele cara zangado, né,
que ele tenta externar uma opinião e ninguém aceita. E fica um ambiente muito ruim, né? Porque eu acho que não tem uma coisa ruim nessa vida de você falar alguma coisa pra pessoa e a pessoa se desfazer de você. Não dá atenção. Não dá É atenção. horrível. É horrível. Ou te dá um sorrisinho irônico e fala, deixa aí, vai. Tá bom, né? Tá vai. bom, tá bom. Ah, tá bom, vai. Pra acabar a conversa, tá bom. Tá bom. É. Então, quando a gente trabalha num ambiente onde que as pessoas dão atenção pra você, te ouvem, já é grande coisa. A gente sabe, tem muitos cursos aí por fora, né, de falar em público, certo, Renata? Sim, Mas tem poucos cursos que falam de escutar em público. é verdade. Então faz mais ou menos uns 2 meses, eu dei um curso na Faculdade de São Bernardo, na FASB, de escutatória. E foi um curso muito legal, porque eu estava ensinando essas pessoas a como ouvir. Inclusive, uma dessas pessoas que fez o curso comigo, né, ela me relatou que foi num podcast e as meninas que estavam entrevistando ela não paravam de falar. Ela fazia uma pergunta e respondia. Sim. Isso é uma coisa bem chata e Deselegante, deselegante, né? E ela fez o curso comigo e no finalzinho ela me deu um feedback e falou assim, puxa, professor, eu acabei escutando uma frase que você me falou nesse curso e me marcou muito e eu vou levar isso pro resto da vida. Porque tinha um momento que eu falei, quando a pessoa quer falar tanto, a gente só escuta. E esse sinal de escuta, Marcelo, é o silêncio dos sábios. É isso mesmo. Porque as pessoas que têm mais sabedoria, elas jamais vão falar em cima de você. Elas vão parar e vão te escutar. Sim. Esse é o silêncio do sábio. Porque quem fala muito talvez não tenha uma disponibilidade muito grande de aprender. Porque já vem com um discurso um pouco moldado. E a gente perde uma grande oportunidade de escutar as pessoas e talvez a gente aprender um pouquinho. Verdade. Então, esse curso que a gente ministrou de escuta ativa, né, ela nos proporciona isso. E quando a gente para, a gente tem o silêncio dos sábios e os sábios, eles aprendem muito com o erro dos outros. Verdade. Esse é o verdadeiro sábio. Verdade. Não é falar assim que você errou e aprendeu. Eu acho que o sábio mesmo é aquele que aprende com o erro do outro. E ele não vai errar. Verdade. Muito bom. Dizem que Deus nos deu 2 orelhas e uma boca, né? Pra escutar mais do que falar, né? Perfeito. E é verdade. Você falando, é verdade, é a pura verdade, né? E tem gente que fala demais, que se enrola e acaba falando mais bobeira, né? Em vez de ajudar, atrapalha, né? Ao invés de ficar calado e escutar, né? Pois é. Vamos para o próximo guarda-chuva. Ó, saúde cognitiva. Que é a saúde do conhecimento. Que é o bem-estar do conhecimento. A gente estar ativo, né? Então, entra nesse guarda-chuva as nossas especializações, tá? Isso não somente dentro das organizações. Eu sou muito adepto a uma coisa chamado universidade corporativa, que é você criar salas de aulas. Não precisa de investimento grande não, tá, Marcelo? É montar uma salinha e essa salinha você produzir conhecimentos, mas em cima de ações relacionadas à melhoria. Eu vou dar um exemplo para vocês. Num curso de logística, que eu fui professor também, né, a gente ensina como abastecer, tá? Mas em determinado lugar, vamos colocar como um exemplo, uma rede de supermercados, onde que eu trabalho na peixaria e eu preciso ter vários cuidados com o meu produto, porque é um produto perecível desde o início até o fim, né? Desde o início, quando chega, até a venda. Então, num curso de logística, Renata, dificilmente a gente vai ter propriedade para falar disso, porque a gente vai falar de logística como um todo. Então, numa ação pontual educativa,
eu posso colocar dentro de uma sala de aula, dentro de uma empresa, onde eu trago um especialista em congelamento de peixe, que ele vai passar o passo a passo. Isso é universidade, ou isso é uma capacitação dentro das organizações. Eu não preciso tirar meu funcionário para aprender, e se eu tirar, quem me garante que ele vai aprender aquilo que eu tenho necessidade? Sim. Então, você starta um professor, né, um educador, né, uma pessoa um profissional da área que dá essa capacitação, ele vai te ensinar, ele vai te capacitar no congelamento de peixe, tudo, as suas etapas, sei lá, 4, 5, 6 horas, você só vai ver aquilo. Isso é uma universidade corporativa. Você não precisa construir uma faculdade dentro da sua empresa, e sim pontual. Aí é ser inteligente com o seu recurso, né? Então, é muito mais barato eu trazer um profissional, pagar as horas dele, e ele vai capacitar todo o meu grupo de trabalho. E eu posso fazer isso em 2 turnos, 3 turnos, por exemplo, né? Então, esse é a questão da universidade corporativa, né? Eu trazer pontualmente uma necessidade e ele capacitar os seus funcionários, né? Eu posso não ter isso dentro de uma organização, mas eu posso buscar isso fora, né? Então, quando eu fui buscar minha capacitação de psicólogo organizacional, muitas das pessoas nem sabiam o que era isso naquela época, né? O que é um psicólogo organizacional? Eu tinha que explicar. Inclusive no trabalho que a gente fez de transferência de tecnologia de uma das fábricas de São Bernardo para Campinas, quando eles descobriram que eu era psicólogo organizacional, eles falaram, nossa, que massa! No Brasil é assim, tem psicólogo lá dentro, que legal. Eu não sei se vocês sabem, mas a Argentina é o país do mundo que tem o maior número de atendimento psicológico per capita. Nossa, Então, eles são muito bons em psicologia. Olha. E quando, por sorte, né, uma das minhas capacitações é a psicologia organizacional, eu tive uma abertura, eu tive uma entrada muito interessante nessa planta, nesse site. E a gente teve alguns sucessos e até hoje cultivo vários e vários amigos na Argentina. Na Argentina. muito bom. E outro ponto que são as conexões, né, que são as oportunidades, né, de você tá. Então, quem está capacitado, quem está melhor capacitado, né, as oportunidades, elas podem bater na sua porta e você agarra com... Sim, você agarra com os 2 braços e tudo, aproveita, né? É isso daí. Marco, nós temos o último guarda-chuva, mas não quer dizer que o programa acabou, é o último guarda-chuva, mas nós temos mais algumas perguntas para fazer. Temos. Bem-estar político. Esse ponto é interessante eu demonstrar, né? Esse é o colar de girassol. Ah, ó, gente, eu ia perguntar, porque Eu eu tava também, eu curiosa. ia perguntar depois. E esse é o bem-estar político. Hoje, a bola da vez é ESG. Empowerment, Social, Governance. É ambiental, social e governança. Que as empresas estão perdidas, elas não sabem o que é isso ainda, não tem a dimensão sistêmica do que é esse programa, que é um programa gigantesco. E você tem toda a sua preocupação ambiental, o que você faz com os seus resíduos, como é que é o seu processo, você consegue captar água da chuva, ou você fura poço artesiano, que é um bem finito a água. Então, quais são as suas preocupações com o meio ambiente? Dentro do seu processo e o entorno também. E o S do social, que entra o nosso cordão de girassol. Que nem eu falei para vocês, trabalhar com pessoas que que está diretamente ligado com os nossos valores, que dá um caldo, que dá química, é muito fácil. E como é que a gente faz para trabalhar com os diferentes, com os desiguais? A gente troca ele de turno, a gente passa para outro grupo, porque essa pessoa é diferente, porque essa pessoa talvez não tenha uma capacidade cognitiva muito mais aguçada, mas talvez ela tenha outras habilidades. Sim. Que tem que ser... Então, Aproveitadas. eu trouxe exatamente esse colar, né, do girassol para
mostrar para vocês aonde que está inserido dentro desse monte de guarda-chuva. Ele está dentro do SGS, que é a parte social, tá? Então, assim, respeito para quem está usando, uma atenção especial e uma abordagem com um sorriso já ajuda muito isso. Claro. É isso daí. E a parte da governança, né, que é muito difícil a gente ter todos os nossos processos, estar demonstrando para os nossos stakeholders o que nós fazemos. O que a gente chama de balanço social, tá? Normalmente as organizações passam essa atualização de ano em ano, então ela mostra, através de um relatório, todos os processos que são inseridos e esses processos, como eles estão sendo manipulados. Exemplo, eu tenho 5 projetos de inserção de energia solar, eu tenho um projeto de captação de água de chuva dentro do meu processo produtivo. Eu tenho dentro da minha organização, a gente não cumpre a lei, a gente faz mais do que a lei, porque você sabe, como empresário, Marcelo, você tem que ter um número de PCDs dentro da sua organização de acordo com o número de funcionários, né? Então eu posso estar cumprindo a lei, que isso é cumprir a lei, mas eu posso ir um pouco mais além. Fazer algo a mais, né? Exemplo, eu tenho 5 negros afrodescendentes num programa de gestor. Então eu consigo ter um equilíbrio. Eu consigo ter 10 gestoras mulheres junto com esse grupo de pessoas afrodescendentes negras dentro do meu sistema de gestão. São gestores. Eu tenho um cadeirante que ele é um gestor de uma área. Então, isso demonstrar em balanço social. Isso é governança. Ter dentro dos meus processos transparência. E de forma que eu consiga mostrar para os meus investidores o que eu estou fazendo com o dinheiro dele. Sim. O dinheiro dele está sendo bem empregado, não só para te trazer retorno, mas está sendo bem empregado dentro de um sistema humanizado de trabalho. Então, eu consigo gerar valor, agregar valor. Tá? Então, esse sistema de governança, né, que possa demonstrar que a saúde financeira da sua empresa está bem. Eu não posso dar o exemplo aqui das americanas, né? Sim. Que o sistema de governança foi totalmente bulado, né? Não sou economista, não consigo, né, eu não consigo visualizar detalhes, mas eu leio jornal, né, eu assisto televisão, eu converso com pessoas. Tenho alguns amigos que tiveram dinheiro bloqueados como investidores, né? Então o sistema de governança da Americanas talvez não tenha funcionado. Foi falho. Caramba, hein? Marco, finalizamos os guarda-chuvas? Vou mostrar aqui, ó. Tá aparecendo ali. Tá aparecendo aqui, ó, os guarda-chuvas. Mas depois a gente vai colocar aí no Instagram colorido pra vocês verem. Isso, e acompanhar aqui essa entrevista aqui pra vocês entenderem. Os Muito guarda-chuvas. Deu pra perceber que a felicidade tem várias vertentes, né? E muito importante a felicidade no trabalho. É muito importante. Aqueles empresários que querem ser ditadores, por isso que o negócio às vezes não vai pra frente, ele não sabe o porquê. Mas tá aí, a forma de lidar com o próximo, com o seu funcionário, né? Tem que mudar. Mudar, de repente, seu negócio vai decolar. Uma forma, de repente, diferente que você fala com o seu funcionário, você vê que já tudo melhora, né? É isso daí, Dr. Marcos. Posso perguntar ainda? Claro. Vamos então para uma pergunta boa, eu acho, Boa, hein? vamos ver se é boa, né, Marco? Quero saber qual conselho que você daria para uma pessoa que está procurando a felicidade no trabalho. Só pergunta difícil, né, Renato? Ele é bom em pergunta, hein? E talvez responder essa pergunta com uma outra pergunta, né? Que a maêutica nos ensina assim. Eu acho que primeiro essa pessoa precisa ser letrada emocionalmente. Será que aquilo que ela está procurando no trabalho não esteja dentro dela e ela não conseguiu achar ainda? Né? Será que tá lá no trabalho mesmo? Será que está no trabalho mesmo?
Será que a infelicidade dela está dentro do trabalho? Então, são pontos que, em algumas conversas ou algumas sessões, a gente consegue identificar isso. E a gente pode direcionar, pode dar caminhos, ferramentas, para que ela possa se ajudar, né? Porque não existe felicidade. A minha felicidade talvez seja diferente da sua, Renato. E às vezes alguma coisa que essa pessoa está buscando nem seja o nome de felicidade para ela. Talvez ela esteja procurando um carro novo. Sim. Talvez ela esteja procurando um namorado bonito que todo mundo fala, nossa, como ele é bonito. Né? Talvez ela possa estar atrás de um celular novo que ela talvez não precise comprar. E eu vou deixar uma mensagem que quando a gente está preocupado com bens materiais, um bem material é um bem perecível. Então, por exemplo, o meu celular é bem antigo, tá? Mas se eu chegar numa loja hoje, eu tiver, né, eu ter essa disponibilidade para gastar um valor bastante grande, eu vou comprar esse celular de última geração, que daqui a um mês ele vai ser ultrapassado. Isso mesmo. E o prazer que eu comprei esse celular de tá conseguindo esse bem, pode ser que ele dure muito pouco de prazer. Mas quando você investe esse dinheiro em coisas boas, em uma viagem, por exemplo, mesmo que aquela viagem deu tudo errado, daqui uns 5 anos que a gente está tomando uma cerveja, comendo um churrasco, a gente vai dar risada daquilo. Porque aquilo foi ruim naquele momento, mas hoje te trouxe uma felicidade. Falar, nossa, que alegria boa. E será que o celular proporciona essa felicidade, Renata? Com certeza não. Então, eu acho que a felicidade pode estar muito mais dentro dos momentos felizes que nós passamos. Eu acho que isso é um grande valor. Do que um bem material. Isso mesmo, Marco. Agora sim. Agora estamos chegando ao nosso final do nosso podcast. Um podcast aí muito bom. Uma matéria, como eu posso dizer, um tema espetacular. Marco, meu amigo, né? E, Marco, pra gente finalizar, só pra gente finalizar, que mensagem que você deixa aí para os empresários que são, como nós falamos agora há pouco aí, ditadores? Que mensagem que você deixa para os seus alunos que são professores? Que mensagem que você deixa para esse pessoal? Eu acho que eu vou terminar com o Fernando Pessoa. E ele tem uma das frases de um dos seus poemas que fala: navegar é preciso, viver não é preciso. E o que a gente entendeu a princípio desse tema é que navegar é importante. E viver não é importante. O mais importante é navegar, a gente conquistar coisas, conquistar territórios. E Fernando Pessoa jogou luz numa reflexão bastante interessante. Ele falou, não é isso. Navegar é preciso, não de necessidade, de precisão. Então, navegar, eu consigo colocar uma bússola, indicar uma estrela e saber para onde eu vou. E viver é impreciso. Eu podia muito bem, né, estar saindo da minha casa e, sei lá, sofrer um mal súbito, ir para o hospital e não estar aqui. Então, viver não é preciso, ele é impreciso. Então, quando eu tenho a noção que tem coisas na minha vida que eu não consigo controlar, e uma delas é a nossa saúde, uma delas que está relacionado a essa imprecisão da nossa vida, né, que a gente pode planejar muitas coisas, mas algum vento, né, pode bater forte, um vento da tristeza, um evento de uma notícia não muito boa que a gente receba, uma doença na família, né? A gente está preparado para essa imprecisão ou imprecisão dentro da nossa vida, né? Então, talvez mostrar para os empregados que navegar é preciso e viver é impreciso.
Então, uma atenção especial à saúde emocional dos seus funcionários e deixar a mensagem que prevenir é muito mais barato do que quando tiver a doença instaurada dentro do seu ambiente de trabalho. Obrigado, Marco. Muito bom. Obrigado mesmo aí pela sua presença. E vamos lembrar... Agradecer de novo a presença, todo esse ensinamento, porque a gente teve uma aula aqui hoje, não foi só um bate-papo, Não, né? foi uma aula. Hoje nós ficamos até mais quietos, né? Porque é uma aula mesmo. Aprendemos bastante. E agradecer os nossos patrocinadores novamente, Grupo Cerealista Brasil, Grupo Alpina, Alpina Veículos, Alpina Beauty e os novos patrocinadores de hoje, que a gente vai falar aqui novamente, né? Eu tô procurando porque eu marquei no celular, né? E eu perdi. Então agora chega. Vamos lá, então. Então, pra mim não esquecer, Cissa, um abraço. Quem tiver aí querendo ficar linda e maravilhosa, passa na Cissa, lá no centro de São Caetano. A Companhia da Beleza, saúde, cabelo e estética. Saúde é a Alpina, né? A Alpina é saúde. A Cissa é cabelo e estética. O Instagram dela é... Cia da Beleza SCS, São Caetano do Sul. Isso mesmo. Obrigado, Renata. Mandar um abraço também aqui para Tetes Vida e Mente, né? Deixar o telefone deles aqui, 988750708. Um abraço para vocês aí. Saúde e Café, Espaço Saúde e Café, meu amigo Felipe e doutora Graziella. Um beijo, gosto de vocês demais. Daqui a pouco nós estamos aí novamente. Nós alugamos já o espaço deles lá. Todo dia nós vamos lá, né? Eu, o Haroldo, nós estamos lá. O Marco, nós estamos lá tomando café. Então, quiser lá um lugar agradável, um lugar bacana, é só vocês irem lá prestigiar o Espaço Saúde e Café. Um abraço aí pro meu amigo Jair Vieira, da Autoescola Jair, e o amigo Garcia, que eu conheci aí num evento, pessoas muito bacanas, muito boas. E para finalizar, Ótica da Mulher, Rua Visconde de Inhaúma 765, telefone 97228 1595. Um abraço, meu amigo, amanhã nós estaremos aí, vamos fazer uma visita aí na sua ótica. Um beijo, amanhã nós nos falamos. E para finalizar, Renata... Lembrar que a gente tá com o nosso programa dentro do podcast que dá voz a todos os moradores de São Caetano. Então, se você tem uma sugestão, uma reclamação, algo positivo para dizer, Isso. a gente tá aqui para ouvir você, debater sobre esse assunto e tentar achar uma solução também, Toda né? segunda-feira nós vamos abrir esse programa aí, A Voz do Povo. O programa não, o quadro, onde a gente dá abertura aí pro povo de São Caetano, falar o que quiser. Dar beijo pra mãe, pode mandar o que quiser. Abraço, reclamar, dar opiniões e elogiar também, que não é só de reclamações que a gente vive, né? Tem muitas coisas boas aí, muitas mesmo aí, que nós precisamos enaltecer na cidade. Deixar o telefone para quem quiser mandar um WhatsApp para nós aí, 11 97228 1431. Vai estar aqui embaixo, aqui escrito aqui para vocês não esquecerem. Mais alguma coisa? Não, tá com a memória boa, hein, ele? Eu tô bem. Nem olhou no celular, Não muito olhei bom. no celular. Agradecer mais uma vez o Marco, agradecer a Renata, agradecer meu amigo Haroldo que tá lá fora, aqui nos bastidores minha filha Larissa e todos aí que estão nos assistindo, minha esposa, um beijo, meu filho Lucas, meu filho Marcelo, meus netos e agradecer a Deus por mais esse programa aqui, 6º programa nosso. Aguarde que na próxima semana, o 7º programa, nós estaremos com uma entrevista muito bacana falando sobre o câncer de mama. Muito obrigado e até mais.